Olá, gente, tudo bem? Estamos aí na nossa campanha de 52 dias de jejum e oração. Hoje é o dia 10 da nossa campanha e essa é a semana 2. Na semana 2 nós estamos falando sobre ousadia. E o tema de hoje, do dia 10, é ousadia para vencer o medo. E o texto bíblico está no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 7 em diante. Diz assim: Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Nós temos aqui o relato do chamado ativo para Josué, porque Josué já sabia que iria suceder Moisés, mas agora Moisés é morto. Então, agora chegou o momento dele agir, dele executar ali a liderança sobre o povo de Israel e conduzir o povo até chegar à terra prometida. Então, existem coisas, existem situações que não tem como a gente fugir. Ou seja, antes de Moisés falecer, Josué já sabia que ele tinha esse chamado, essa vocação, esse convite para continuar o legado, para continuar a liderança de Moisés ali sobre o povo, para que eles pudessem chegar à terra prometida. Mas agora chegou o momento de executar. Moisés morreu. Então chegou a hora de vivenciar essa liderança. E isso é muito difícil, é muito complicado. Uma coisa é você saber que você tem que fazer algo. Por mais que aquilo ali gere temor, como você ainda não está agindo, como você ainda não está executando, então você fica ali tentando pensar, e quem vai procrastinando vai, depois eu penso nisso, depois eu estudo sobre, depois eu trabalho isso na minha mente. Só que vai chegar o momento que você precisa executar de forma mais firme. Então isso chegou para Josué. E nós estamos passando isso. Não falo isso como igreja local, mas falo isso como igreja de Jesus. Nós, quando recebemos Jesus como o único suficiente Salvador, já recebemos uma chamada ativa, um convite para vivenciarmos experiências que nós não estávamos acostumados e que nós não tínhamos condições de fazer, ou melhor, não temos condições de fazer por força humana, por força bruta, pela força do nosso próprio braço, que é continuar aquilo que Jesus veio fazer aqui na terra. Esse é o trabalho da igreja. Continuar a obra de Jesus Cristo até que ele venha. Então esse é o nosso trabalho, ou seja, você entrou na família de Deus, você já recebe um chamado ativo. Não tem como você ficar parado e pensando, refletindo, será, será, será? E infelizmente muitos crentes estão parados, pensando em como executar, pensando em como vão fazer, pensando em como vão fazer essa obra. Então não tem tempo mais para parar. E quem é que nos para? É o medo. O medo ele escraviza, o medo paralisa. O medo ele põe desconfiança nas coisas. A gente não fica, quando a gente tem medo, é porque a gente não confia naquela pessoa. Quando você anda na rua e aí aparece um estranho, você não confia naquela pessoa, logo gera medo. Você não sabe o que vai vir daquela pessoa. Então, quando você também não tem confiança numa determinada situação, você tem medo de executá-la. Então, se eu não confio no Senhor, eu tenho medo. O contrário do amor na palavra de Deus é medo e não ódio, porque o amor de Deus gera confiança. Quando eu amo uma pessoa e eu sei que eu sou amado por essa pessoa, não tem medo nessa relação. Eu não fico com medo se ela vai me trair, se ela vai fazer algumas coisas pelas costas. Por quê? Porque eu me entrego em amor. O amor é uma entrega, é uma ação. E eu me sinto e eu creio que também sou amado. Logo, não tem medo nessa relação. E esse deve ser o nosso tratar com Deus. Então, quando nós amamos ao Senhor
E como que a gente ama ao Senhor? Guardando os mandamentos. A palavra de Deus diz isso lá em João, nós devemos guardar os mandamentos. Então essa é uma prova de amor da gente para com Deus. E como que a gente sabe que Deus nos ama? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E lá em Romanos vai dizer que nós já somos amados mesmo quando a gente era inimigo do Senhor, quando a gente estava longe dele, estava distante dele. Então o Senhor nos ama e ele prova esse amor. E nós também, por amarmos a Deus, nós vamos guardar os seus mandamentos. Numa relação de amor, não tem medo. Então, Deus, quando pede para Josué não ter medo, Deus não está pedindo algo impossível. Ele está dizendo, não more nesse medo. Não o reverencie. Não esteja debaixo desse espírito de medo. Porque esse medo que paralisa, que escraviza, esse medo que nos escraviza tanto a ponto a gente não obedecer. Então, para vencer esse medo, eu preciso de ousadia. Quando Deus fala ser forte, ser corajoso, quando ele fala ser forte, no hebraico está dizendo seja firme, agarre-se a essa promessa, ou seja, seja firme, guarda isso com firmeza. Quando a gente está na rua, no celular, isso aqui é uma experiência pessoal, infelizmente, né, essas coisas que a gente passa aqui no Rio de Janeiro. Então, tem até o apelido, né, daquelas pessoas que furtam o celular, né, os mãos leves, né, vai lá e já puxa. Então, às vezes, quando eu estou tendo que pegar o celular na rua para pedir um carro por aplicativo, um táxi, ou para mandar mensagem para alguém urgente, eu pego o celular do bolso e seguro bem firme o meu celular. Porque eu tenho medo de alguém às vezes aparecer e pegar, mas pelo menos assim, eu estou segurando firme ali na hora. Então se você segura as coisas com leveza demais, vai sair, vai embora, entendeu? Então agora Deus está dizendo, seja firme, seja forte, se apegue ao que eu estou falando com você, se apegue com firmeza às minhas promessas, se apegue com firmeza ao seu chamado. Então se apegue com firmeza à sua salvação, se apegue com firmeza ao que o Senhor diz sobre você, seja forte. E ele está dizendo também, seja corajoso. Coragem aí não é ausência de problema. E também coragem não é no sentido de, olha, eu tenho coragem, eu vou fazer isso, eu vou fazer não sei o quê, porque eu vou... Às vezes você está com aquele medo natural. Então a coragem é você ser ousado, né? Para você permanecer independente das circunstâncias. A coragem não tira a circunstância. A coragem não tira aquilo que a gente está vendo ali em volta, que está querendo realmente trazer medo para nós. Então a coragem é uma ousadia para poder fazer o que tem que fazer, independente do que eu estou enxergando e sentindo com os meus olhos naturais e a minha parte física e a minha alma. Então, essa é a coragem, ou seja, quando eu me firmo nas promessas do Senhor, eu recebo essa ousadia para prevalecer, eu venço o medo. E uma outra coisa para vencer o medo, essa ousadia para vencer o medo, quando Deus fala para Josué guardar a lei no coração, meditar na lei de Moisés. Ou seja, Josué tinha um caminho. Josué tinha uma direção a seguir. Não é assim, faça a minha vontade aí. Josué, então Moisés morreu, então faça o que tem que fazer aí. Não, não é assim. Não é jogado. Josué, Moisés está morto. Então o que você vai fazer? Você vai seguir a lei. Então nós temos também um manual da vida. Nós temos aqui a palavra de Deus para a gente ler, para a gente meditar. Tem coisa aqui que a gente vai olhar, são erros de pessoas e você vai perceber, eu não quero repetir esse erro. Muitas coisas que a gente tem visto no Antigo Testamento são princípios. Nós vamos olhar para esses princípios de forma didática, nós vamos olhar para a vida de Jesus e obedecer o que ele está dizendo ali, fazer o que ele mandou a gente fazer de forma prática. Ou seja, nós temos esse manual. Nós temos o manual de Deus sobre nós. Então, para eu vencer esse medo, para ter ousadia para vencer o medo, eu preciso ter contato com a palavra de Deus. Eu preciso ler a palavra de Deus. Então, receba essa palavra no seu coração. Tenha ousadia para vencer esse medo em nome de Jesus. Mas você só vai vencer esse medo quando você se apega com firmeza à promessa do Senhor. Quando você tem ousadia para fazer o que tem que fazer, para obedecer, independente da circunstância, e quando você tem contato com a palavra de Deus, e quando você guarda os mandamentos do Senhor, dizendo que o ama, porque numa relação de amor não tem medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então receba a ousadia.
O desafio de hoje é: faça algo que você tem evitado por medo. Faça algo hoje que você tem evitado por medo. Ore e confie que Deus está com você. Muita gente tem medo de ligar para alguém para pedir perdão. Muita gente tem medo de sair de casa. Muita gente tem medo de iniciar um novo negócio. Eu não estou dizendo para você fazer isso metendo os pés pelas mãos. É para você fazer isso com responsabilidade. É uma orientação. Então, se você precisa ligar para alguém para pedir perdão, ore, confie ao Senhor, isso está no seu coração, e peça ajuda para alguém para atravessar esse mar junto com você. Você que tem medo de sair de casa por algum transtorno, alguma síndrome que você esteja vivendo, eu não estou falando isso aqui para você sair de forma irresponsável, mas para você ali, abrir a porta, sai na varanda e volta, ou seja, vai testando, mas vai vencendo esse medo. Ou seja, essa relação de confiança em Deus, essa relação de confiança é uma relação também espiritual. E aí eu digo mesmo, se essa síndrome, se esse transtorno são opressões demoníacas ou possessões demoníacas, eu repreendo agora em nome de Jesus, porque existem transtornos que de fato são da nossa alma, precisam ser tratados, precisam ser curados com o tempo, no sentido da gente ir desenvolvendo a nossa cura à medida que a gente cresce, amadurece e é orientado. Mas existem enfermidades que são espirituais. Aqui vai mais uma vez uma orientação pastoral. Existem enfermidades que são espirituais. Na palavra de Deus nós temos ali o relato da mulher encurvada. Ela estava presa a essa enfermidade há 18 anos e Jesus identifica que aquela enfermidade era uma enfermidade demoníaca. Ou seja, se existe enfermidade física demoníaca, existe também enfermidades psíquicas, né? Enfermidades emocionais, mentais, que também são demoníacas. A Bíblia não está dizendo que toda enfermidade é demoníaca. Por exemplo, a febre da sogra de Pedro não era demoníaca. Tá entendendo? A Bíblia não está dizendo que todas as doenças vêm de Satanás, ou seja, foi o diabo que botou ali. Não está dizendo isso, tá? A Bíblia está dizendo que existem possibilidades de algumas doenças serem demoníacas por possessão ou opressão. Então, se existe isso para enfermidades físicas, existe isso também para enfermidades mentais e psíquicas. Então, se é demônio que colocou isso em você, que está te oprimindo por alguma brecha que foi aberta, eu repreendo agora em nome de Jesus. Levanta dessa cama, salta dessa cama, abre essa porta em nome de Jesus. Vença esse inimigo hoje. Esse inimigo hoje. Então receba essa palavra no seu coração e tenha ousadia para viver. Ousadia, ousadia, ousadia. Então, se você está enfrentando uma enfermidade que não é uma enfermidade demoníaca, se é uma enfermidade que apareceu, que você está acometido dela aí, então o que você vai fazer? Ousadia para viver, para vencer o medo. Pastor, eu estou com medo de morrer por causa dessa enfermidade. Pastor, eu estou com medo do que vai acontecer comigo amanhã. Receba a ousadia para você vencer essa enfermidade, seja no hospital, seja em casa. Ousadia, coragem para continuar esse tratamento, para continuar tomando esse remédio. Ousadia, coragem para ser paciente nessa internação, nesse CTI, nessa UTI, ou nessa enfermaria, ou nesse quarto que você esteja. Em nome de Jesus, para você fazer os exames que têm que ser feitos. Em nome de Jesus, receba ousadia para viver. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Ó Deus, que nós possamos ter ousadia para vencer o medo. É nessa campanha que nós queremos vencer, prevalecer, para finalizarmos esse ano de 2025 com ousadia, com coragem, para fazer aquilo que tem que ser feito, não sermos mais escravos do medo, escravos das circunstâncias, mas viver uma relação de amor com o Senhor. Louvado e agradecido seja o teu nome para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Venha nos ajudar, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau.